Deixa eu pegar aqui já, vamos verificar. Olá, boa noite a todos. Vamos verificar as pessoas que já estão aqui conectadas. Por enquanto, temos só o nosso amigo Cleberson, do Ceará. Muito bem. Vamos aguardar aqui um pouco para que a gente possa dar início ao nosso webinar. À medida que for entrando as pessoas, por favor, se manifestem, né? Muito bem. Então, por enquanto, a gente vai conversando aqui, né? Esse quadro aqui. São 4 pessoas que são... Mas é 4 mensagens, na verdade. Mensagens. Por enquanto, eu acho que não temos ninguém, acho que só uma pessoa que interagiu. Agora sim, estou aqui já. Só uma pessoa que interagiu. Baixar um somzinho aí. Legal, agora já. Muito bem. Muito estranho, né? A gente olhar a nossa tela aqui e depois olhar para o nosso monitor. É a tecnologia, né, meu cara? É isso aí. Mas vamos aguardar aqui as pessoas entrarem. Por isso a gente vai batendo aqui um leve papo, né? Para saber, além da sequência, a gente vai também tratar sobre os seus cursos, né, Ué? Que você tem ainda programado. Acho que são 2 que estão na esteira, não? Sim, 2. Me fala um pouco aí. Então, qual que é o próximo que está... Sábado agora, né? Sábado agora tem o semestre de gestão tributária, PFD prática. E no dia 22, falar um pouquinho de ISS. O dia 22 é uma palestra, né? O do dia 10 é uma carga horária um pouquinho maior, né? São 5 horas. 5 horas. Tem exercícios, como é que funciona? Vamos fazer aí para quem já está acompanhando. São Paulo, né? Para quem está em São Paulo. Perfeito. Mas vamos fazer... minha preocupação é trazer os conceitos que são importantes, né? A gente sabe disso, né? Nós trabalhamos assim, os conceitos são fundamentais para o entendimento do tema, porém a prática é imprescindível, né? Então, o curso de CMS-ST, procuro sempre fazer esse casamento da teoria, mas com a prática. Então, trazer exercícios práticos do dia a dia, trazer dúvidas no dia a dia, no cálculo do CMS-ST, perfeito. E é uma coisa legal porque você também deve passar por esse processo, né? É um treinamento que ele vai se aperfeiçoando, né, conforme nós vamos ministrando, conforme nós vamos tendo experiência com os alunos. Então, concordo. Bem interessante. Ele é mesmo na Paulista? Ainda acontece esse treinamento na Paulista? Sim. Ele é na Paulista, ali próximo da estação, Brigadeiro, bem localizado, pertinho, só um pouquinho. Esse é bom, né? Temos que pensar nisso, porque vai ser no sábado, é isso? Né? Esse vai ser no sábado, mas normalmente também acontece durante a semana. Durante a semana, né? O horário? Próximo dia 22 é das 7h30 às 22, não? Isso, do dia 22 é das 7h30 da noite às 10 horas da noite. Eu brinco com os alunos que por mim eu começaria às 6 horas da tarde. Mas não é possível, né? Porque a gente tem as pessoas que saem dos trabalhos, às vezes vêm um pouco mais de longe. Às vezes já tentei fazer por volta de 7 horas, começar às 7 horas da noite, mas também é muito complicado. A gente começa às 7h30 e também não pode estender muito, porque a gente sabe como o dia dos profissionais são cansativos, né? Mesmo que você tente fazer algo que prenda atenção, que seja interessante, é um desafio. É um desafio, sem dúvida nenhuma. Também o meu próximo evento vai ser no dia 13/11, próxima terça-feira. Falarei sobre polêmicas do regime não cumulativo do PIS e COFINS. Você quer criar polêmica? Pois é. Isso é o objetivo, né? Mas eu acho que as polêmicas, talvez elas não procurem, ou procurem o contribuinte, visto que esse regime não cumulativo do PIS e COFINS, desde a sua origem, ele trouxe uma aberração, por assim dizer, em razão das suas características, pegou emprestado, talvez, algum conceito do ICMS e do IPI, mas na prática, quando a gente pega as leis percussoras, não é o que de fato trata. Quando a gente começa a entrar no conceito de créditos, são 13 possibilidades, mas são 13 possibilidades muito sensíveis. Visto até a questão do insumo. O que é insumo? Recentemente, o STJ definiu o conceito, e o objetivo, penso eu, que seria ajudar, né, que os contribuintes tenham um entendimento um pouco mais assertivo, porém não é bem isso que vem acontecendo, né? Essencial e a gente pode ser imprescindível, isso é para qualquer tipo de produto. Então, veja só, que situação que você deixa o contribuinte. Ele
não sabe exatamente o que fazer. Então, vai ser uma palestra onde a gente pensa, explora bastante. Vai ser muito oportuna, né? Nós tivemos na semana passada a edição da Solução Consulta Interna. Exato, a 13, vou abordar. Com certeza você vai abordar esse assunto. Eu tenho a felicidade de ter também no corpo docente o João da Formiga, que é o auditor da Receita Federal, e ele também é um dos membros que faz os solicitamentos, as respostas à consulta e atos normativos. E ali ele destaca que eles seguiram a risco o que foi visto dentro da própria decisão do Supremo, mas o contribuinte, de uma forma geral, entende que o acordo não estava tão bem desenhado como a expectativa. Então, ali eu vou desenhar bastante cenários de como que está sendo visto dentro de algumas revistas muito produtivas e podem trazer mais ou menos uma direção para o contribuinte. Né? Então, é muito legal. Bom, temas na área tributária é o que para se discutir, é o que não falta. Não falta, né? Tem bastante. Nós temos aí, já tivemos o boa noite do Cleberson, né? Quero estender o meu boa noite ao Cleberson, que a gente interage muito lá no LinkedIn, e realmente não faltam assuntos, não faltam temas muito acalorados. Exato. Bom, estou percebendo aqui que já tem 13 pessoas já conectadas. Por favor, se vocês quiserem dar uma boa noite, para que a gente possa sentir se estão conseguindo ouvir bem a nossa voz, o enquadramento, fiquem à vontade para se manifestarem, para que a gente possa dar início aqui ao nosso grande bate-papo, ok? Será um bate-papo, a gente conta aí também com a participação de todos que estão nos ouvindo, mas tenho certeza que vamos aqui conversar sobre temas impactantes, relevantes para todos que estão nos assistindo. Essa é a grande ideia, é por isso que a gente pensou nesse tema. A gente queria um tema de webinar que realmente pudesse envolver a maioria das organizações. E nada como falar dos benefícios inconstitucionais, da guerra fiscal travada entre os Estados. E a gente vai passar aqui quais são as consequências para cada contribuinte, para cada organização, para que você entenda a relevância desse assunto. Se ainda não entendeu, acredito que muitos, inclusive, já estão acompanhando. Com toda certeza. Bem, então vou fazer as formalidades, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Kleber Santos, diretor tributário da NF Contadores. E hoje eu tenho aqui um grande amigo, o Elton Santos. Ele não é meu parente, muito embora o sobrenome é comum, né? Mas ele não é. Porém, nós temos algo muito em comum, talvez mais do que o sobrenome, o amor e a paixão pela área tributária. Então, tenho um prazer ter nossa empresa aqui hoje para a gente poder transcorrer sobre esse tema ao qual ele mencionou, tão importante. Aqui a ideia é justamente a gente transcorrer sobre o tema com bastante propriedade e poder colaborar com as suas eventuais dúvidas que forem acontecendo, tá bom? Passo a palavra a você inicialmente, se quiser fazer alguma consideração inicial. Primeiramente, agradecer o convite, do Kleber. É muito legal que a gente se conheceu no mundo virtual, pelo LinkedIn. E quem me conhece é onde eu tenho realmente uma atuação massiva, muito forte, né? E tivemos a oportunidade de participar dos meus eventos, eu participar dos eventos dele, e nós estamos aqui numa parceria. É uma pessoa que eu admiro muito, viu, Kleber? Aproveito aqui para manifestar-me, admiro muito o seu trabalho, gosto muito da linha que você tem de trabalho, de palestras, de formação. Então, prazer enorme, essa parceria. Muito obrigado. Por não ter sido com esses comentários. Obrigado. Muito bem, gente. Então, vamos dar início então ao tema ao qual a gente vamos transcorrer aqui. Muito bem, né, Alberto? Quando a gente começa a falar sobre benefícios fiscais, ainda que, obviamente, o objetivo hoje é a gente tratar sobre a Lei Complementar 160 de 2017, mas tem uma lei um pouco mais anterior a essa. Talvez eu acho que você já era vivo. Não, sou um sujeito jovem, não? Brincadeiras à parte, mas fala um pouco mais dessa lei complementar. Vou relevar a piada do Kleber, mas eu não era nascido ainda. Mas assim, não, ainda não. Tá certo, tá certo. Eu sou muito novo ainda. Tá certo. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas assim, falar de benefícios inconstitucionais, falar de benefícios irregulares, falar de guerra fiscal, né, Kleber? Sim. Isso já acontece há muito tempo, né? E nós temos a lei complementar
24 de 75, Exatamente. que já tratava, né, da guerra fiscal, que já tentava conter a guerra fiscal. Tá? Ou seja, uma coisa nós temos certeza: antes de 1975, a guerra fiscal já ocorria. Tá? Por quê? Na mesma proporção que o nosso Brasil, né, é extenso, é enorme, nós temos muitas desigualdades entre as regiões, muitas disparidades. E, claro, a guerra fiscal, a gente poderia alicerçá-la em diversos elementos, mas um deles, sem dúvida, é a falta de política pública nacional, para desenvolvimento dessas regiões. E aí os estados, né, por uma escassez de recursos, travam essa competição fiscal acirrada que já acontece há muito tempo. A Lei Complementar 2475, ela veio justamente trazer uma trava para que essa guerra fiscal não acontecesse. Então, qual foi essa trava? Bem, todos os incentivos fiscais, isenções, incentivos, benefícios que fossem concedidos pelos estados teriam que ter uma unanimidade. E a reunião de todos os estados, né, no Exatamente. Ambiente. Teria que se reunir todos os estados, todos teriam que concordar com aquele benefício a ser concedido, tá? Teria que ser uma unanimidade. Exatamente. Tá? E a revogação poderia ser através de 4/5. Esse era o quórum da Lei Complementar 2475. Tá? E aqui, e me permita, viu, Kleber, durante essa apresentação eu vou colocar muitas minhas opiniões aqui. Essa unanimidade, eu acredito que nos dias atuais, ela já não é adequada. Né? Por quê? Porque a Lei Complementar 2475 foi na época de uma ditadura, de uma centralização do poder, perfeito? E hoje nós temos uma Constituição Federal de 88 que nos trouxe um pacto federativo. Sim. Nós temos federações que teriam, né, que se cooperar entre si. Então, na minha opinião, não caberia mais essa unanimidade nos dias de hoje. Mas foi assim que a Lei Complementar 2475 trouxe. Agora, você imagina, aí os colegas de casa imaginam a dificuldade de você aprovar um benefício fiscal, qualquer que seja ele. Sim. Com a unanimidade de todos os estados. Exatamente, com a unanimidade. Visto que você tem muitas vezes jogos políticos, outros interesses, e aí é que nós temos os estados, as manobras dos estados, que começaram a conceder, né, visto a necessidade de atrair investimentos, começaram a conceder benefícios fiscais à revelia da Constituição Federal e da Lei Complementar 2475. E é importante nós tratarmos isso de um ponto também que eu quero que seja visto, né, Wellington, justamente na questão das irregularidades, porque, novamente, na Lei Complementar 2475 já era tratado no artigo 8º justamente as condições às quais os contribuintes assim não fizessem, tinha sim penalidades, mas percebemos que esse artigo 8º, ele basicamente não teve o efeito esperado, uma vez que temos hoje uma Lei Complementar 160 de 2017, que veio para, basicamente, trazer um benefício, outro benefício, né, porque você esquece uma lei que foi criada em 75, traz uma nova que vai dar essa oportunidade para os estados se manifestarem por meio de decreto, onde a gente vai no decorrer aqui citar, mostrando que existia, sim, de fato, benefícios que não seguiram a rigor que foi definido pela lei complementar, logo se traz uma situação onde nós temos que entender que foi um subterfúgio, né? Perceberam que estava incontrolável essa situação. Por isso eu vejo que nós temos aqui um artigo que simplesmente não se fez valer. Sim, exatamente. Acho que eu vejo alguns contribuintes, Kleber, questionando se os estados, agora falando de quem compra de um fornecedor que tem um benefício irregular, inconstitucional, eu vejo alguns contribuintes questionando se os estados poderiam, de fato, glosar seus créditos, por conta dessa aquisição de um fornecedor que está em outro estado com um benefício irregular. E aí foi o que você disse, o artigo 8º da Lei Complementar de 2475 é que traz claramente esse tipo de sanção. Sim? Então, existe sim uma lei complementar, tá, que uma vez que o benefício foi concedido sem aprovação do CONFAS, sem convênio, sem base em convênio, existe a lei complementar lá no artigo 8º, ela diz: o crédito será glosado, né? Haverá ineficácia desse crédito. E mais, o imposto devido pelo contribuinte que está lá no estado de origem, ele deve ser
recolhido ou devolvido. Exato. Né? E aí eu gostaria de todos que estão participando do nosso webinar hoje, a importância desse tema, porque ele alcança todos os contribuintes em todos os estados. Porque uma coisa que você disse aqui, quero reforçar e dizer para você que está em casa, todos os estados têm benefícios irregulares, têm benefícios inconstitucionais. E é muito curioso, né, quando a gente percebe, por exemplo, em São Paulo, nós temos aqui a resposta à consulta, e inclusive tem algumas respostas às consultas em 2018, muito recente, que ainda que temos a lei complementar, depois foi ter a celebração do convênio CNS 190 de 2017, que ainda assim ele fala a respeito do comunicado CAT 36, que relaciona de forma exemplificativa quais são alguns produtos projetos que ele entende que não seguiu a rigor. Então, veja, São Paulo, que como você bem colocou, todos os estados seguem a margem da irregularidade, mas ainda assim ele vai e grossa créditos. Então, não é estranho isso, né, gente? É uma pessoa que faz algo errado, mas aponta o dedo para a outra. Então, nós estamos até conversando, antes de começar esse webinar, na verdade, a gente conversou bastante sobre isso, e a gente começou, está um momento de política, né? E quando você começa a eleger, por exemplo, um governador, que ele começa a destacar que vai ter vários benefícios, só que, será que talvez ele saiba que precisa ter um trâmite, tem que negociar? Então, parece muito simples ali, quando a pessoa fala que um remédio, por exemplo, vai ter um benefício fiscal de redução de base de cálculo, de redução de alíquota, enfim, ou um tipo de segmento vai ter algum benefício diferente disso. Como que naquele momento ele tem tanta consciência que é possível ele se relacionar com todos aqueles estados e chegar à conclusão que de fato é importante. Bom, eu vejo que temos aqui um comentário. Vamos ver aqui um comentário. E, aos poucos as pessoas estão aqui interagindo aqui. Participe. Você consegue ver a pergunta da colega? Por enquanto, a pessoa não conseguia ainda ver aqui a pergunta. Deixa eu verificar. Legal. Que legal. Foi entrando bastante gente, muito bem. Aos poucos as pessoas estão interagindo. Muito bem, tem a Ana aqui, legal, muito bem. Opa, temos aqui o nosso colega, aqui, o Cleberson. Muito bem, já participando. Ele fala aqui o seguinte: a lei complementar 160 de 2017 poderia ser entendida alegoricamente de um cheque em branco para as unidades federativas ou federadas para regularizarem suas ações de longo tempo após. Exatamente, muito oportuno. Eu vou também proferir um pouco sobre esse tema a respeito, porque é basicamente isso, é um cheque em branco. É dizer que aquela lei complementar vista, simplesmente ela não teve a eficácia ou o alcance desejado. Então, viram que as empresas estavam simplesmente alojadas dentro de um ambiente, principalmente nesses um pouco mais afastados, com metros e metros quadrados dentro de um ambiente, aonde gerou emprego, gerou uma série de situações, fez com que a empresa estava alojada, fez um grande investimento, e o que se fazer depois? Né? Então, isso é um ponto bem sensível. Eu acredito que você compartilha também desse mesmo pensamento, não é? Também. E coloco até minha opinião pessoal, tá? E a gente vai falar um pouco do quanto é necessário, né, Kleber? Um incentivo fiscal nos estados, dentro dos estados. A gente aqui não quer jamais fazer vistas grossas ao cunho social que esses benefícios têm em cada um dos estados, né? Há como muitos benefícios, ainda que irregulares, ampliaram o emprego, aumentaram o poder de renda da população, né? Exatamente, fomentaram as atividades econômicas, sem dúvida, que ainda que irregulares, eles podemos dizer que eles foram benéficos, eles têm as suas vantagens, têm as suas necessidades. Agora, eu entendo que, uma vez que o Estado faz, não cumprindo o que está na Constituição Federal e na Lei Complementar 2475, como bem colocou aqui o Cleberson, o Cleberson, de fato, é um cheque em branco. Um cheque em branco. E assim, o Cleberson pergunta aqui sobre a glosa de crédito, né?
o que vocês entendem da glosa crédito? Bem, eu acho que, assim, a Constituição Federal, ela não cita a questão da unanimidade, ela não cita a questão das sanções, mas ela remeteu isso para a lei complementar. Sim. Ela deu poderes para a lei complementar. E uma vez que a lei complementar versa sobre esse tipo de assunto, e, como nós dissemos, uma das sanções é, sim, a ineficácia do crédito, eu entendo que o contribuinte não tem como correr disso. A gente tem um recurso extraordinário, salvo engano, é o 628075, no STF, que não foi julgado ainda, que trata exatamente disso, sobre a glosa dos créditos de benefícios concedidos irregularmente por outros estados. Nós temos que aguardar o que o STF vai decidir. Na minha opinião, eu vejo que não tem como muito por onde ir. Exatamente. Porque a lei complementar, como repito, a lei complementar prevê esse tipo de sanção. É verdade, mas realmente é um cenário muito, muito delicado, e muito mais delicado ainda é você ter, dentro de todo esse cenário, o contribuinte que tem que tomar a decisão e tomar todos os cuidados, porque veja hoje você tem um profissional da área fiscal, que tem que fazer um input de uma nota fiscal de entrada, por exemplo, e ali ele verifica que tem algum tipo de benefício. Até ele pode dar uma checada que tem lá um decreto visto dentro daquela unidade federativa, mas como saber que, de fato, aquele decreto seria, a rigor, o que previa dentro do nossa lei complementar, que até então nós tínhamos a 2475, e veio aí a 160 para mudar um pouquinho. Como você entende, Wellington, que seria o caminho mais assertivo para que esse funcionário, essa pessoa que está no dia a dia da área fiscal, ele pode procurar algum caminho mais simplificado para checar se, de fato, aquele benefício ele cumpriu a rigor o que a gente está falando aqui? É a pergunta que todos fazem para nós, né? Sim. Wellington, Kleber, aonde eu encontro os benefícios que são irregulares, que são inconstitucionais, que não têm base em convênio? Eu tenho minha operação espalhada por todo o Brasil, eu compro de diversos estados. Como eu faço isso? Tá? Então, o primeiro ponto não é fácil. Né? Não é fácil a gente fazer a pesquisa e a consulta de tudo isso. Tá? A gente tem aqui em São Paulo, o Kleber comentou, comunicado CART 36 de 2004, que traz a relação de algumas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidades, né, promovidas pelo Estado de São Paulo, traz a relação de alguns benefícios, mas tem uma parte da lei que ela diz o seguinte: e outros benefícios que não estão previstos nesses anexos. Então, assim, como o contribuinte vai ter realmente conhecimento disso? Bem, ele vai ter que conhecer, de fato, a legislação dos outros estados. Eu não vejo outro caminho. Tá? Hoje nós temos, por parte do CONFAS, né, você tem como consultar quais foram os atos normativos que foram publicados por todos os estados. Sim. Esse também é um caminho. Inclusive, o Kleber tem uma notícia muito boa para quem está participando do webinar. Você tem uma notícia muito boa em relação... Nem tudo é problema. Nem tudo é problema. Mas em relação a essa relação dos atos normativos que já foram publicados pelos estados, o Kleber tem até uma ótima notícia. Então, assim, é um grande desafio. Para você ter uma ideia, como você disse, né? Quando você compra, por exemplo, de outro estado, vamos falar aqui de uma operação estadual, não necessariamente o benefício desse fornecedor está na sua nota. Ele pode vir, por exemplo, com uma alíquota de 12%, mas ele teve um crédito otorgado, um crédito presumido, que pagou apenas 4%, por exemplo. E você não enxerga isso na sua nota. Então, como você identifica isso? Buscando caminhos, sabendo aonde encontrar as informações e realmente conhecendo a legislação de outros estados. Eu tenho até um caso muito interessante que teve um auto de infração que eu consultei no TIT, que na nota fiscal, lá no campo, no informações complementares, dados adicionais, estava lá, crédito presumido, Mato Grosso, tinha lei e tudo mais. O cliente recebeu a nota fiscal, não observou aquela informação, não foi pesquisar aquela lei e teve uma autuação de valores expressivos. Isso é muito relevante, gente, porque, veja só, nós também temos em grandes empresas, as empresas fazem auditoria. E no volume desse massa de dados, fica quase inviável também as auditorias pegar esses detalhes. Então, ou seja, é uma necessidade da empresa checar esses dados. Ainda que a auditoria ela pode sinalizar, mas, a meu ver, é algo muito sensível. Como
bem colocou o Wellington, tem informações que são em dados adicionais. Então, às vezes, a auditoria ou qualquer empresa que vai fazer uma checagem tem que necessariamente ter o detalhe do documento. E, às vezes, você trabalha com arquivo XML, ou você trabalha ali também com TXT, para dar maior volume no seu trabalho. Então, vejam, isso é bem complexo de você conseguir acompanhar. Então, qual que eu também entendo que é um caminho? Tem que ter um departamento apartado, não é uma pessoa mais focada exatamente nessas manobras que precisam ser vistas, porque não é nada mais ruim para um empresário descobrir que um benefício ao qual ele fez, se alojou naquele ambiente e aquilo não deu certo. E ter que, de repente, fechar a empresa ou sofrer alguma outra infração ao passo de que seja um valor muito expressivo, e eu acho que isso não é interessante. Então, vale sim o empresário ele apostar um pouco mais nesses profissionais que podem colaborar, né, em relação a esse tipo de trabalho, para que assim a gente tenha aí um mar um pouco mais trafegado, não é verdade, meu caro? Verdade, acho que é fundamental a gente acompanhar tudo isso e, de novo, né, a gente quer contextualizar todos que estão nos assistindo de que esse assunto envolve todos. Envolve todos. Olha que todos os estados têm benefícios regulares e todos vocês podem vir a comprar de um fornecedor que tem algum benefício. Com certeza. E a sua explanação vem a um encontro aqui com o nosso amigo, né, parceiro, e esse é o seu amigo, Márcio. Ele fala aqui, ó, o benefício fiscal, na opinião de vocês, pode ser considerado instrumento de atração de empresas? Bom, a minha opinião pessoal, de fato, né, se você percebam que existe um benefício atraente, se o seu produto ele tem uma vazão positiva naquele determinado estado, por que não vender por lá? Se você tem uma margem mais ajustada, normalmente eu acho que quem já milita na área tributária fiscal tem, quem nunca trabalhou com por exemplo, com Itajaí, né, Espírito Santo, são locais que te geram alguns tipos de benefícios bem atraentes sobre o ponto de vista, não vou emitir valor de juízo em relação se esses benefícios são realmente a rigor ou não, mas que eles, de fato, são lugares que é bem comum as empresas irem até lá com um sonho de verão, que eu sempre falo, será que quando está sendo vendido isso, é de fato mencionar que existe um risco fiscal em relação a esses benefícios? Então, eu vejo que é um grande ponto a ser relacionado. Eu também tenho a mesma opinião, acho que o fato de do Estado poder atrair investimentos, né, através de benefícios fiscais, isso não é um mal nenhum, até porque a legislação não proíbe isso. Né? Agora, ela tem que ser comentada dentro das regras que estão vigentes. E, infelizmente, vou dizer infelizmente, porque eu sou contra essa unanimidade da Lei Complementar 2475, infelizmente é necessário essa unanimidade e, por conta da dificuldade dos estados aplicarem seus benefícios, aqueles que eles desejam, eles acabam fazendo isso à margem da Constituição e da Lei Complementar 24 de 75. E, assim, uma coisa também que é muito interessante também da gente falar, essa questão do benefício fiscal irregular, a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje a gente tem, por exemplo, a lei dos conformes, que vai bloquear os nossos fornecedores. Com certeza. Tá? Então, fornecedores, se você está lidando, exatamente, é compliance. Se você está lidando com fornecedores que tem nos seus estados e ele usufrui de benefícios inconstitucionais irregulares, mais um cuidado para aqueles contribuintes que estão em São Paulo. E também já vou dizer para os outros estados que estão nos assistindo. Eu participei de alguns eventos, inclusive com um consultor tributário da Fazenda do Estado de São Paulo, e ele já disse que tem outros estados interessados em implantar sistemas semelhantes do programa dos conformes também em seus estados. Então, a ideia é que isso se espalhe por todo o Brasil, que seria, a meu ver, muito benéfico, muito bom. Claro que tem muitas discussões, tem muitos ajustes, a gente precisa ver como que vai ser essa questão na prática, mas, enfim, essa questão dos fornecedores é importante também, porque a gente tem hoje um ranqueamento, vamos ter, a partir do ano que vem, um ranqueamento por conta dos fornecedores contratados. Eu acho isso perfeito, porque, veja só, se você se basear que deve se relacionar com pessoas que cumpram a rigor,
Porque nós percebemos também que as empresas, hoje em dia, ela tem um benefício em relação, de repente, vamos colocar assim, que é um benefício de emitir nota fiscal, não pagar imposto, e ela acaba sendo um concorrente seu, faz com que, de repente, você esteja atrás desse concorrente, onde você segue a rigor o que a lei determina, só que aquele colega não segue. Então, nada mais justo do que vocês estejam na mesma página. Então, acho que o fisco entende isso e quer privilegiar as boas práticas fiscais e assim iniciar, de fato, quem cumpre o que, de fato, é o básico, é seguir o que a lei determina. Você não concordar é uma coisa, não seguir é outra coisa completamente diferente. É bem importante a gente ter isso claro, porque senão a gente acaba não concordando com alguma coisa e deixa de fazer o que a lei determina. Então, você vai sofrer com alguma ação. Então, não é um caminho tanto quanto o assunto em relação a isso. Muito bem, perfeito. Bom, gente, então, dando sequência aqui, nós falamos da lei complementar, né, a 2435, seguindo com a lei complementar 160 de 2017, e aí nós temos que regulamentar, celebrar esse fato, né, meu caro? E aí vemos com o nosso convênio ICMS 190 de 2017, que veio trazer a realidade, os estados entenderam essa situação, que tinham que, de fato, celebrar, e aí, com isso, ele traz essa regulamentação, né? Na verdade, foi uma reprodução da Lei Complementar 116, a 160 de 2017. A partir da Lei Complementar 160 de 2017 e do Convênio 190 de 2017, nós vamos ter um perdão de todos os créditos tributários, todos os débitos de ICMS, em relação aos benefícios que são irregulares e inconstitucionais, e existe, né, na Lei Complementar 160 e no Convênio 190 de 2017, uma série de requisitos para serem atendidos para que haja o perdão dessas dívidas. E é importante, só comentar também um contexto, que nós tivemos uma pressão muito forte do STF, que julgava, até antes de 2014, ele julgava esses casos de benefícios inconstitucionais sem modulação de efeitos. Ou seja, eles dizem assim, esse benefício é inconstitucional, o contribuinte que está no estado de origem tem que recolher o imposto, e o contribuinte que está em outro estado, que recebeu essa mercadoria, vai ter seu crédito glosado, e ele dizia, ele retroagia isso até a data da concessão da lei que instituiu o benefício inconstitucional. Mas como esse assunto demorou para chegar no STF, demorou para julgar, eles tinham um lapso temporal entre a edição da lei e a data da decisão. E aí começou a modular os efeitos, porque o prejuízo seria muito grande para as empresas, e aí isso começou a pressionar, e aí nós tivemos, por fim, a Lei Complementar 160 de 2017, o Convênio 190, para perdoar todas essas dívidas. E aí uma grande discussão, deveria ser perdoado? Não deveria ser perdoado? Isso é o fim da guerra fiscal? Não é o fim da guerra fiscal? Se a gente falar de guerra fiscal, o que já aconteceu de lá para cá, pelo menos nos últimos 10 anos, né, meu cara? Se pegar lá a Resolução 13 de 2012, que tratava sobre os produtos importados. Recentemente também temos nós tivemos a Emenda Constitucional 87 de 2015, que faz a questão do DIFAL. Então, assim, são várias manobras, porque o mundo é muito dinâmico, e o contribuinte, e bem como também os estados, eles acabam entendendo que existem alguns caminhos que eles podem seguir para se beneficiar, e essa é a grande realidade. Existe muito lobby, isso é um fato também. Sim. Então, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado. Posso aproveitar a sua fala? Só para... Você falou em lobby, e eu queria alertar todos que estão nos assistindo. Se vocês não têm ainda um departamento de lobby na empresa de vocês, parece absurdo o que eu estou dizendo, mas é preciso pensar nisso, galera. Porque a Lei Complementar 160 de 2017, o Convênio 190, ele trouxe alguns requisitos para serem atendidos. Então, todos os estados têm que publicar todos os atos normativos. Exatamente. Depois eles têm que registrar e depositar toda a matéria referente a esses atos normativos e os atos concessivos. E nós dependemos de ações dos estados. Aí que nós temos um grande problema. Então, aí que nós temos um grande problema, porque como rastrear isso? Eu até compartilho ao final um dado muito importante, como bem colocou o Wellington, nós temos lá no nosso convênio ICMS 190 de 2017, logo na cláusula segunda, parágrafo 1º,
ele trata que realmente tem algumas premissas, que seriam justamente publicar em seus respectivos diários oficiais quais foram esses produtos projetos que foram em desacordo, né, com o dispositivo visto dentro da nossa lei complementar 75. E sim, os estados se manifestaram, então todos os estados colocaram, sim, através de portaria, através de resolução, de decreto, o diário oficial, destacando quais seriam. Mas tem o passo 2, que seria justamente montar como fosse um dossiê para destacar como que chegaram à conclusão, né, certo ou errado, que aquele benefício tem de fato seguir. Né? Então, os estados se manifestaram e, assim, o Cefaz, no caso o Confaz, tem um tempo para avaliar isso também, soltar uma medida para que dê o ok para aquele seu benefício que você já vem utilizando, não é verdade? Então, é algo bem sensível, bem tempestuoso ainda que eu enxergo, que não é tão simples assim. Na minha avaliação, ainda acho que vai correr muita água em relação a isso. Não sei se com essa lei complementar, depois esses convênios que foram efeito cascata, vão seguir de modo de neutralizar toda essa bagunça, esse manicômio tributário que vivemos. Eu acho que a grande dificuldade, e a gente vai falar um pouco disso, vou até antecipar um pouquinho o que você vai falar, mas é a falta de transparência. Né? A gente tem, todos os estados têm que publicar nos seus diários oficiais os atos normativos, todos os atos normativos que tratam de benefícios fiscais irregulares e inconstitucionais. Perfeito? Não sei se eu posso falar, mas vou falar. O Kleber, inclusive, vai passar um conteúdo que nós vamos disponibilizar para vocês. Ele vai passar uma relação de todos esses atos normativos que foram publicados nos diários oficiais e já registrados e depositados, alguns já registrados e depositados no Confaz. E a grande questão, Kleber, são os atos concessivos. Né? O que é os atos concessivos? Os atos normativos é aquele que institui o benefício fiscal. O ato concessivo é o ato que concede de forma individualizada a um contribuinte um benefício que está previsto no ato normativo. É o que a gente chama de uma lei guarda-chuva, né? Você tem uma lei guarda-chuva, por baixo dela você tem os atos concessivos. E os atos concessivos, eles não são de conhecimento do contribuinte. A gente tem como consultar, muitas pessoas perguntam, como eu vou consultar? Você consegue consultar os atos normativos. Sim. Né? Os atos concessivos, eles não vão ser publicados nos diários oficiais, né? E eles vão ser registrados e depositados no Confaz, mas nós não vamos ter acesso. Porque é um relacionamento entre entes, né? Entidades. Isso a gente não consegue ter esse acesso. Então, você imagina que você contribuinte, ainda que talvez tenha, de fato, já o decreto sair do seu estado, você, em tese, está um pouco confortável em relação a isso, que o seu benefício tem tudo para ser aprovado, seguiu metade do processo. A outra metade não depende mais também de algumas ações, onde você não consegue consultar. Então, essa questão que o Wellington falou a respeito do lobby, acho que a gente tem que defender nossos interesses e, sim, de repente, visitar o posto fiscal da sua jurisdição e começar a caminhar no sentido de você fazer uma pressão positiva, uma vez que você é um bom contribuinte e quer seguir a rigor que a lei determina. Então, eu vejo que o lobby positivo, eu vejo que sim, ele pode ser de forma benéfica para o contribuinte. Sem dúvida. Eu acho que hoje a gente tem que pegar a nossa pasta, colocar debaixo do braço, ir até o posto fiscal, conversar com os estados, ter as informações, principalmente dos atos concessivos. Então, assim, Wellington, eu tenho um benefício aqui no meu estado. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que acompanhar? Olha, os atos normativos, muito bem. O que é o ato normativo? É o tipo de benefício que está sendo instituído. Esse você consegue consultar no diário oficial do seu estado. E o ato concessivo, aquele que vai trazer de forma individualizada o seu benefício. Esse você não vai ter acesso. Qual a garantia que você vai ter de que o estado de fato fez a publicação, fez o registro e o depósito desse ato concessivo? Você vai ter que ir até o estado e falar, por favor, me demonstre que você já fez o que deveria ser feito para que eu não tenha o meu benefício revogado.
porque a anistia de multas, de juros, né, e a remissão, o perdão, tá, para todos esses benefícios, ele precisa seguir todos esses passos: publicação, registro e depósito. E se porventura não for feito um desses passos, exatamente, você corre o risco de ter o seu benefício revogado. Tá? Então, a questão é urgente, é premente. Você tem que realmente criar esse lobby, como você disse, positivo, mas de conversa com o Estado até o momento. Na minha opinião, o fisco deveria ter essa postura junto ao contribuinte, porque o assunto é de extrema relevância. Eu acho que o fisco deveria, infelizmente não tem, mas ter uma postura de procurar o contribuinte e dizer: olha, o seu benefício já foi registrado, já foi depositado, fique tranquilo, você continuará com o seu benefício fiscal aqui no Estado. E você percebe, né, Mário, que assim, nós temos algo muito sensível, porque parece que esse assunto tão importante não estava sendo tratado em pauta, porque nós temos lá uma lei complementar que é de 75, nós estamos discutindo isso referente a 2017. Então, olha só o tanto de tempo, né, que isso se passou, e tantas outras unidades federativas colocando e aplicando benefícios fiscais, e agora resolveram colocar em pauta, que é um assunto importante. Então, assim, eu volto a dizer, é muito importante a gente rastrear em suas operações quais são esses benefícios que hoje você possui, e ter um maior cuidado e destreza na qualidade de dados, ao passo de que, ainda que você hoje não tenha toda a autonomia e o tempo necessário para você destacar que aquele benefício não seguiu a rigor, no mínimo passar um e-mail para o gestor, ou se você é o gestor, levantar a mão para pessoas que vão tomar decisão, e caminhar com risco, você sabendo que existe o risco é uma coisa. Agora, você estar em risco e não ter a menor ideia do que pode acontecer, ser surpreendido é uma sensação que eu acho que é muito ruim para o empresário. Então, nós temos sim que estar cientes das nossas operações e ligado muito bem em relação ao que se trata de benefícios fiscais inconstitucionais. Eu queria até, logo que a Lei Complementar 160 de 2017 foi publicada, eu li uma matéria de um tributarista que eu gosto muito, acompanho, que é o Kiyoshi Harada, e eu fiz um comentário no LinkedIn, eu fiz um comentário sobre a publicação, e o meu comentário foi em cima da insegurança jurídica causada, né? Exato. Toda essa insegurança jurídica causada, poxa, não sei se o meu benefício fiscal vai ser convalidado, não sei se o meu benefício fiscal vai ser revogado, eu vou sofrer uma autuação. E ele me respondeu: mas não foi o próprio contribuinte que gerou essa insegurança jurídica? Então, falando agora das palavras do Kleber, quando a gente vai expandir alguma unidade fabril, ou enfim, a gente vai expandir os nossos negócios para algum estado, compliance. Eu preciso observar se os benefícios instituídos naquele estado estão de acordo com a Lei Complementar 24 de 75. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar sendo negligente. Wellington, minha empresa fez esse tipo de consulta, de pesquisa e assumiu o risco. É uma outra história. Você querer assumir um risco é uma outra história. Agora, dizer que é uma insegurança jurídica, aí eu fui provocado, né? Fui provocado no sentido de que foi o próprio contribuinte que gerou essa insegurança ao escolher estar naquele estado, mesmo com um benefício vinculante. Então, isso é muito importante. É muito importante. Isso é um fato muito bem colocado, porque, de fato, às vezes você sabe que vai se queimar, então cabe a uma pessoa saber se vai entrar naquele ambiente ou não vai. Você tem o livre-arbítrio de entender se vale a pena ou não. Então, muito bem, meus caros. Nós temos também uma situação muito legal, a qual a gente teve uma resolução super recente, foi publicada no dia 5/11, né, há 2 dias atrás, onde teve uma resolução do CONFAS, a 10/2018, como disse, foi publicado no dia 5 de 2018, né, dia 5/11/2018, e essa resolução autoriza alguns estados, tais como Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, a publicar no Diário Oficial do Estado até 31/07/2019. Aí deixo a pergunta a vocês, para vocês matutarem no ambiente de trabalho. Muito tempo, né? 31/07. E nesse meio tempo,
continua-se os benefícios, não é verdade? E o que se fazer durante esse período? São Paulo já se manifestou por meio de resposta à consulta e continua com a mesma posição. Se, por enquanto, não está totalmente autorizado aquele seu benefício, grossa de crédito. Então, nós temos aí um grande problema em relação a isso, né? Sim, sem dúvida. Infelizmente, os estados não estão cumprindo os prazos iniciais de publicação, registro e depósito, e a legislação permite que eles requeram essa prorrogação. E essa prorrogação é muito ruim para o contribuinte. Imagina, por exemplo, o Kleber citou a resolução número 10, que dentro do estado está o estado de Goiás. Goiás é famoso. Com pedido de benefício. Você imagina, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo com uma atuação milionária de uma glosa de crédito, de um fornecedor que é de Goiás, e eu estou apreensivo para que o estado de Goiás faça o quão mais rápido a publicação, o registro, o depósito, para que eu venha até São Paulo me manifestar e diga assim, olha, já foi publicado, já foi registrado, já foi depositado, seguiu todos os requisitos cobrados pela Lei Complementar 160 e pelo Convênio 190 de 2017, você não pode mais me autuar, você não pode mais gozar meus créditos. E não pode cobrar o imposto devido, visto que eu recolhi, considerando os créditos que você está me gozando. E aí eu tenho a notícia de que o Estado de Goiás acabou de receber foi presenteado com a prorrogação desse prazo. Como é que ficará a minha situação, eu como contribuinte, necessitando que esse processo seja mais ágil? Então, essas prorrogações que estão acontecendo, na minha opinião, elas são maléficas, são prejudiciais aos contribuintes, que vão continuar com uma insegurança jurídica muito grande. O Estado de São Paulo, já se manifestou, inclusive, até em autos de infração. Sim. E aí está interessante que eu até cheguei a consultar, nós dividimos isso, inclusive vocês vão ter isso no material também. São 2 autos de infração de abril de 2018. Veja, Lei Complementar 160 de 2017, Convênio 190 de 2017 já vigentes, em abril de 2018. Tá? E São Paulo foi muito claro, olha, enquanto os prazos não forem escutados, eu tenho que constituir o crédito tributário. Então, São Paulo está gozando os créditos de contribuintes de outros estados e diz que ele é obrigado a constituir. E aí até o contribuinte foi muito legal, o contribuinte disse assim, mas o STF suspendeu todos os processos, porque tem o recurso extraordinário 628075, que eu comentei no início aqui da nossa explanação, e São Paulo se manifesta, ele suspendeu os processos judiciais, os processos administrativos não. Então, assim, foram contribuintes que foram autuados em valores expressivos. Como são de abril, a gente entende que São Paulo está aguardando tudo isso acontecer, mas nada é garantido. Então, assim, a possibilidade do contribuinte ser autuado e por valores milionários, sabendo que lá na frente ele poderia ser perdoado dessa dívida, essa insegurança é muito difícil de carregar, cara. Não, sem dúvida. Eu acho que a insegurança é o que fica, eu acho que é a palavra que a gente está colocando desde o início da nossa transmissão, né? Porque, veja, nós temos essa dificuldade operacional, que nós sabemos do nosso dia a dia, que não é fácil você acompanhar essa legislação, que é um turbilhão de informações a um bolo compressor. E isso faz com que as coisas se tornem um pouco mais emocionantes, né? Vamos colocar dessa forma. Então, o que a gente deixa, assim, por fim, é que é importante, por mais que, de fato, você não tenha aquele tempo de acompanhar a legislação todos os dias, que tem alguns mecanismos aí, eletrônicos, não vou fazer nenhum tipo de propaganda aqui, né, Wellington? Mas eu acredito que muitos aqui já utilizam, né? Mas é necessário você ter algumas fontes de pesquisas de forma rápida e eficiente para que você possa estar acompanhando. E reitero, eu acho que para acompanhar esse manicômio, se faz necessário uma pessoa apartada do ambiente, uma consultoria ou uma pessoa preparada para que consiga fazer um mapeamento daquelas operações antes de chegar para a pessoa que é só responsável para fazer a escrituração da entrada ou fazer uma operação de saída. Eu acho que as coisas deveriam ser um pouco mais mapeadas. Então, a gente se vê nessa situação e o que a gente deixa é a recomendação aí de fato, deixar claro a todos que é muito importante tomar todos os cuidados em relação a uma simples escrituração de nota fiscal. Parece pouco,
mas é muito importante, né? Baseado em tudo que a gente mencionou em todos esses períodos. E assim, até me permita fazer uma colocação importante para quem está nos assistindo. E a minha intenção não é terrorismo, não. A minha intenção é justamente passar de forma bem clara para todos a relevância do assunto, né? Tem um caso concreto de contribuintes que têm benefícios que não estão mais em vigor, mas que há 15, 20 anos, 30 anos atrás, ele usufruiu desse benefício. Cuidado! Esses benefícios que são irregulares, mesmo que usufruídos há 30 anos atrás, 40 anos atrás que seja, eles também precisam ser publicados, registrados e depositados. Muito bem citado. Então, é assim para mostrar, olha a complexidade do assunto, né? Então, assim, eu sou gestor dessa empresa há 10 anos. Eu preciso fazer uma varredura se, durante os últimos 50, 60, 70 anos que seja, se eu tive algum benefício irregular, inconstitucional, porque se eu tive, eu vou ter que fazer o acompanhamento que nós dissemos aqui, o acompanhamento floristado, para verificar se ele vai ser publicado, para ser registrado ou depositado. E aqueles benefícios que estão em vigor, muito cuidado também, porque além da publicação, além do registro, além do depósito, eu preciso que esses benefícios sejam reinstituídos por cada um dos estados. Se não for reinstituído, tem prazo limite para serem revogados. Então, eu quero novamente aqui, Kleber, reforçar a importância do contribuinte, das organizações em relação a esse assunto. Ele deveria ser pauta diária. Sim, eu acho. Dentro das organizações. Porque eu acho que está dentro do procedimento tributário da empresa, de fato, acompanhar as características do produto que ela pretende comercializar, antes mesmo de estar na praça. Eu acho que avaliar simplesmente se o produto ele tem uma boa saída naquele determinado estado, porque ele é muito atrativo, eu acho que por uma ótica apenas exclusivamente falando de comercial, é um caminho e eu acho que deve continuar. Mas um passo anterior, de saber se de fato ele é atrativo, é saber se aquele produto tem discussão tributária, saber se de fato tem alguns benefícios fiscais, se esses benefícios fiscais são concedidos de forma rigorosa, como a gente mencionou. Tem uma tarefa muito árdua até você chegar à conclusão que de fato você deve vender para aquele estado ou se relacionar com aquele estado. Eu vou te dar mais um exemplo aqui. Nós temos também os compradores, não tem aquela figura que faz as compras? Muito importante. Muito importante. Então, de repente, ele deu uma oportunidade de comprar um produto, que ao invés de comprar em São Paulo, ele compra em um determinado estado. Mas mal ele sabe porque está mais barato, em razão de algum benefício fiscal que não está visto a rigor. Isso faz com que você acaba deixando a sua empresa numa situação de risco. E na cabeça da pessoa que compra, obviamente, tem as maiores boas intenções, não é assim? Sem dúvida. Só que isso faz com que você deixe a empresa numa situação de risco. Eu vejo que também é outra situação que as empresas não levam em consideração, um departamento tão importante que deveria ser visto assim com um olhar um pouco mais clínico, e não só simplesmente se preocupar se o preço é mais aderente, é mais barato. Se é mais barato, tome cuidado. Tem alguma coisa atrás disso, não é verdade? Sem dúvida. Muito bem. E gostaria de posso fazer uma crítica? Pois não. A Lei Complementar 160, na verdade é uma crítica ao Convênio 190 de 2017. Tá? Logo que a Lei Complementar 160 saiu, houve um burburinho muito grande na área tributária, por conta da instituição do Portal Nacional da Transparência Tributária. Ali estariam todos os atos normativos, concessivos. Então, a primeira coisa que se imaginou, né, e que todos comentaram, poxa, agora eu vou ter conhecimento do benefício fiscal que foi concedido ao meu concorrente. E estou falando de benefícios irregulares que foram concedidos aos meus concorrentes. Porque, infelizmente, Kleber, nós sabemos que muitas vezes os benefícios, eles são concedidos, muitas vezes por uma questão política, sim, por um jogo de interesses, por lobbies, né? E assim, era a grande oportunidade. Só que o Convênio 190 de 2017, ao contrário da Lei Complementar 160, que não se manifestou nesse sentido, diz que esse acesso será restrito aos estados e Distrito Federal. Isso é Eu quero aqui colocar uma pena, né, uma oportunidade perdida
de realmente se fazer uma transparência dos contribuintes. Eu acho que faltou, de fato, a transparência, porque assim, alguns dizem, mas tem sigilo fiscal, a gente não poderia saber ter essas informações. Só que a gente vai falar de sigilo fiscal para algo que é inconstitucional, que é algo que é irregular. E aí eu provoco também quem está participando. O que você acha? A gente deveria ter acesso aos benefícios fiscais dos nossos concorrentes que foram concedidos de forma irregular? Muitas vezes. O custo fiscal, vamos fiscal. Porque aqui a gente está falando de concorrência legal. Sim. Né? Faltou mesmo, perdemos a oportunidade de resolver esse problema. Tem duas colegas aqui que trouxeram uma situação muito legal e eu concordo com vocês. Michele falando, se houver um departamento de contabilidade, acho importante o profissional dessa área participar desse processo, em parceria com o jurídico. Super concordo, porque assim, você tem um jurídico e tem a prática da contabilidade no dia a dia. Então, esses dois departamentos têm que estar sintonizados, porque às vezes você se deparam com alguma ação, né, onde teve a ideia de operacionalizar aquilo, só que a contabilidade é o que vai fazer acontecer aquele fato. Então, esses dois departamentos, eu digo mais, quando a gente coloca contabilidade, vamos ser até mais amplos, assim, contabilidade e departamento fiscal. Né? Eu acho que esses dois departamentos, mais o jurídico, se faz necessário acompanhar todo tipo de movimentação que a empresa queira fazer. São departamentos muito importantes, ao passo de que, se algum diretor pretende inovar, colocar um produto novo no mercado, ele necessariamente precisa ser consultado e fazer todas as pesquisas as quais a gente mencionou. Perfeito. Até só colaborando, o que você disse aqui, o que a Michele disse, é departamento estratégico. Exatamente. É uma estratégia da empresa que hoje é necessária. Claudete também comentando algo sempre muito importante, falando que acredito que a área de compliance com a área jurídica, disseminando para as demais áreas fiscais e contábeis. Esse é o fato. Eu acho que tem que ter um apoio, porque são situações que acontecem no dia a dia que é quase humanamente impossível tomar uma ação de forma imediata. Foi o exemplo que demos aqui. O auxiliar, o analista, enfim, vai fazer um input da nota fiscal de entrada, ele está com o documento em mãos, já comprou, já pagou, já emitiu o documento fiscal, a operação, vamos imaginar que foram quilos e quilos de mercadoria, o que se fazer, o que aquela pessoa pode fazer naquele momento? Naquele momento não, mas no momento seguinte sim, pode reportar esse fato para os departamentos vizinhos aos quais os colegas aqui mencionaram, para tomar uma ação emergencial, né? Talvez não naquele momento, mas pelo menos estruturar aquela ideia, para no segundo momento sim você chegar e destacar que temos ali um risco fiscal. Perfeito, gente. Alguém teria mais alguma pergunta que queria contribuir? Eu acho que está sendo muito saudável esse bate-papo aqui. E eu queria ver com vocês, se vocês fiquem à vontade para fazer mais algum tipo de pergunta. Nós estamos chegando ao final do nosso webinar e eu vejo que foi bem proveitoso. A gente falou bastante. É claro que para a gente entrar com maior profundidade nesses temas, aí teríamos que fazer uma palestra ou um treinamento um pouco mais extenso, né, meu cara? Assim, longe de querer valorizar, não é isso. É importante do assunto. Em uma hora, não tem como nós aprofundarmos e falarmos de todos os temas inerentes aos benefícios funcionais, à Lei Complementar 160, ao Convênio 190/2017, né? Mas a nossa ideia, né, Cleber, justamente, para aqueles que ainda não acompanham o tema, despertar. Despertar a importância do tema. Você que é gestor, é importante que você tenha esse poder de decisão para levar esse assunto para a sua mesa de reunião diária, tem que fazer parte do seu cotidiano. Você que não tem esse poder de decisão, é importante você dar a sua contribuição em alertar sobre o tema. Então, a nossa intenção é essa, é despertar a relevância do assunto. É claro que uma hora passa muito rápido, porque a gente tem muitas coisas para falar, mas eu acredito que esse nosso intuito de deixar claro a relevância do tema, a importância de se discutir isso, de se levar isso para as empresas, de se acompanhar isso. Nós temos aí um prazo que estão sendo prorrogados, então nós temos até 2020, 2019 para acompanhar uma série de ações nos estados,
Então, é um tema que precisa, sim, fazer parte do nosso dia a dia. Tem que fazer, faço usar as palavras do Wellington com as minhas, né? E eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que nos acompanharam até o final dessa transmissão. Eu espero que tê-los em novos debates. A ideia é que esse canal aqui nós vamos trazer sempre grandes profissionais para a gente poder discutir sobre vários temas ligados à área fiscal, tributária. Também vai ter profissionais de contabilidade, onde a gente vai estar sempre com temas bem vivos, onde a ideia justamente é contribuir de modo que vocês tenham um conteúdo muito interessante e o objetivo é que vocês apliquem isso dentro do seu dia a dia. Mas é isso aí, eu acho que foi bem proveitoso. Posso fazer um merchandising? Claro, hora do merchandising, é muito importante. Por favor, cara. Primeiramente, mais uma vez agradecer, Kleber. A gente tem um trabalho no LinkedIn, admiro muito o seu trabalho, obrigado. Seu trabalho de formação de pessoas. Queria, quem quiser estar curioso a conhecer nossos trabalhos, nós temos os nossos eventos. Agora, no dia 10, eu tenho o tema de semestre de função tributária, teoria e prática, são uma carga horária de 5 horas. Convido a você que tem dúvidas, que acha que o semestre de função tributária é um bicho de muitas cabeças, não são nem 7, mas são muitas cabeças. Convido você, vamos desmistificar um pouquinho o assunto, vamos trazer de forma prática, para que realmente você possa sair capaz de aplicar o conhecimento no dia a dia. Eu acho que isso é muito importante. Tem uma coisa que eu, Kleber, quando a gente conversou de primeira, que é um dos nossos objetivos nos nossos eventos, é tornar possível a aplicação do conhecimento no dia a dia. Isso. Não ser aquela coisa apenas de receber informações e quando eu chego dentro da minha empresa não sei o que fazer com aquelas informações. Então, caminhos, né? São esses os caminhos. E no dia 22 de novembro eu tenho mais um tema que é ISS, Conceitos e Temas Polêmicos. Está lá o registro no LinkedIn, quem quiser conferir está convidado. Maravilha. Agora a minha vez de fazer o merchandising, é claro, né? Muito bem. Tem um evento agora no dia 13 do 11, falarei sobre polêmicas do regime não cumulativo do PIS/COFINS. Olha que tema fantástico. Temos várias decisões aí do que é o conceito de insumo. Recentemente saiu uma nota explicativa. Nós tínhamos uma solução consulta tratada a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo, do PIS e COFINS. Falarei também de alguns tipos de gaps que existem aos montes em relação à tomada de crédito. É uma palestra de 2 horas, presencial. O ambiente fica ao lado da Ana Rosa, da estação de metrô aqui de São Paulo, Linha Verde. Então, eu conto também com vocês, quem quiser me conhecer pessoalmente, talvez quem não me conhece ainda, eu vejo que vai ser uma excelente oportunidade para que a gente possa estar batendo mais papo. Eu acho que é um ambiente muito legal, tanto o meu como o Wellington, para fazer network. É muito curioso, porque meus alunos são os alunos do Wellington, então quando eu tenho que marcar palestras em dias diferentes do Wellington, porque senão vai gerar uma competitividade entre os alunos, tá bom? Mas é isso, gente. Eu aguardo vocês no próximo encontro e até breve. Muito obrigado pela sua participação e até breve.